urgente, isso aí acaba de acontecer, aconteceu instantes atrás, mas a gente está com a confirmação então do governo americano de que 2 petroleiros foram apreendidos. Um deles rumando para a Rússia, um petroleiro sancionado que vinha da Venezuela, da costa da Venezuela para a Rússia. Outro deles então que também partia da Venezuela. Uma reportagem da Reuters diz que ele iria passando com bandeira panamenha para a China. A gente vai desdobrar o contexto e ir com as informações que a gente tem até o momento. Vou passar com vocês, o que vocês estão vendo ao meu lado é a publicação, então, do Comando Europeu dos Estados Unidos, que falou o seguinte, isso foi coisa de 1 hora atrás. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Departamento de Segurança Interna, em coordenação com o Departamento de Guerra, hoje anunciam a apreensão do MV Bella 1 por violações de sanções dos Estados Unidos. O barco foi apreendido no Atlântico Norte, de acordo com um mandado que foi expedido por uma corte federal nos Estados Unidos, depois de ter sido rastreado pela Guarda Costeira Americana. Essa é uma história, como eu falava na introdução do programa, na introdução da transmissão, rocambolesca. A gente tem até, eu posso passar com vocês uma das imagens que foi divulgada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, essa aqui do meu lado. Veio junto com um anúncio e é então um homem da guarda costeira, um soldado da guarda costeira, com um binóculo olhando para o navio. O Bella, o navio que foi apreendido, é esse que está aí atrás no fundo da imagem. A história aí é a seguinte, esse é um navio com sanções dos Estados Unidos por vínculos à Guarda Revolucionária do Irã e a transporte de petróleo em laços com organizações terroristas principalmente conectadas com o Irã. Ele então estava indo para a Venezuela para atracar e pegar petróleo e levar esse petróleo para o Irã, é o que se noticia a respeito do assunto. Na sequência, a coisa começou a engrossar. Claro que há uma quarentena naval, um bloqueio naval americano, agora no Caribe, em particular, quando se fala de petroleiros que estão sendo sancionados, que foram sancionados pelos Estados Unidos. Esse navio que estava indo ali em violação de sanções, depois deu meia volta, começou a fugir e a Guarda Costeira Americana foi atrás. Vale a pena a gente lembrar o contexto no qual 2 navios foram apreendidos recentemente, precisamente por sanções dos Estados Unidos. Foram semanas, conforme eles chegaram no Atlântico Norte, olha a distância, atravessaram então o Oceano Atlântico e ele estava perto da Islândia quando essa apreensão aconteceu. Mas é aí que a coisa começa a tomar um contorno que traz tensões não só aquelas já conhecidas no Caribe, mas coisa que passa para a Europa e para a Rússia de Vladimir Putin. O que aconteceu foi o seguinte, esse navio sancionado não estava com bandeira registrada de nenhuma nacionalidade. No meio do caminho para a Europa, eis que acontece o seguinte, a tripulação desce, pinta uma bandeira russa do lado do navio e o navio de repente está então afilhado como um navio que navega sob bandeira russa, como se fosse um navio russo. Na sequência, o Wall Street Journal relata que havia embarcações russas, incluindo um submarino, que foram para perto dele e passaram a escoltar o navio. Ele estava ali perto da Islândia, dizem que a mídia russa, a mídia estatal da Rússia, disse que ele estava indo para a região de Murmansk. Então, depois, ele fez uma volta brusca, algumas horas depois que aquele anúncio foi feito e parecia estar indo para a Irlanda. Isso segundo o rastreamento do navio por satélite e rastreadores navais. Depois, ninguém sabia direito para que lado ele estava indo, começaram a se intensificar as notícias de que a Guarda Costeira Americana estava se aproximando. A gente deve ter aqui, é o segundo vídeo que eu coloquei com a produção, eu acho que eu consigo colocar aqui eu mesmo. Vamos lá então, obrigado produção. Então a RT, que é a Russia Today, um veículo russo, divulgou esse vídeo, mídia estatal russa, então claro, afiliado ao governo russo, mas disse que estava divulgando a questão aí de navios da Guarda Costeira Americana. A qualidade do vídeo não é boa, mas dá para vocês acompanharem comigo. Aí vocês veem então um vídeo que seria uma imagem a bordo do Bella 1, desse navio sancionado, que mostraria a Guarda Costeira Americana, e ali vocês conseguem ver no fundo da imagem então um navio, diz a AET da Guarda Costeira Americana, que abordou e apreendeu esse petroleiro sancionado. Uma das questões que acontece, claro, em meio à tensão com a Venezuela, a discussão sobre o petróleo, mas que também tem um quê de tensão internacional maior. Trump falou recentemente que não estava contente com Vladimir Putin quando voltava de Mar-a-Lago, na Flórida, para a Casa Branca, isso foi de domingo para segunda. Então, nesse retorno, falou com repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial, e disse que não estava contente com Vladimir Putin. Falou de 30 mil pessoas morrendo toda semana, todo mês, na Ucrânia, e isso acontece conforme tenta-se haver progresso para uma paz nesse sentido. Teve mesmo ontem reunião envolvendo negociadores americanos, Jared Kushner, Steve Witkoff, líderes europeus e o Zelensky, conforme a gente cobriu aqui no Epoch Times, certo? Então tá aí o vídeo que foi divulgado pela RT e essa é a situação com esse navio. A gente aguarda para ver o que vai acontecer conforme a mídia estatal russa estava tratando o navio como russo, falando que era um navio civil, que não tinha nada disso, que não tinha a ver com sanções, mas a posição do governo americano a gente colocou qual é. Eu resgato aqui com vocês então uma apreensão de um navio que estava sob sanções.
Fica aí, então, esse registro. A gente tem um pouco mais que foi acrescentado posteriormente pelo Comando Europeu, e essa publicação é do Comando Europeu dos Estados Unidos, que era, então, o responsável por estar coordenando com a Guarda Costeira essa apreensão, certo? Depois, o tweet ainda complementa, falando o seguinte... A apreensão apoia a proclamação do presidente americano alvejando veículos sancionados, navios sancionados, que ameacem a segurança e a estabilidade do hemisfério ocidental. A operação foi executada pelo Departamento de Segurança Interna, com apoio do Departamento da Guerra, mostrando uma abordagem integral de governo, whole of government approach, to protect the homeland, para a proteção da pátria. Isso é o que diz, então, a sequência dessa publicação do Departamento, melhor dizendo, do Comando Europeu dos Estados Unidos. Mas a questão é que, enquanto há esse veículo, esse navio, esse petroleiro que saía da Venezuela, rumo então à Rússia, depois recebeu bandeira russa, até o Wall Street Journal noticia, evitando ou evadindo os protocolos padrão para isso, não teve vistoria, foi tudo no meio do mar, só colocou ali a bandeira russa, registrou como russo e vida que segue. Mas, quase que simultaneamente, cerca de meia hora depois, então, isso foi o quê? Mais ou menos... uns 40 minutos atrás, na hora que a gente está falando agora, teve uma outra apreensão, o Comando Sul dos Estados Unidos, que tem a área de responsabilidade, sendo a América Latina e o Caribe, divulgou o seguinte vídeo, tem mais coisa vindo aí. Vídeo de 7 de janeiro, isso foi instantes atrás então, conforme a gente conversa. As imagens que vocês estão vendo é de outro petroleiro que também saía então da costa da Venezuela, vocês estão acompanhando, saía então da costa da Venezuela. Enquanto... houve relativamente poucas informações divulgadas a respeito, eu passo com vocês pelo que a gente sabe até o momento, a gente já vai ler o pronunciamento então do Comando Sul dos Estados Unidos, quero primeiro mostrar o vídeo para vocês. Vocês veem aí imagens que são familiares, conforme a gente tem acompanhado a apreensão de outros petroleiros, mas a Guarda Costeira americana então entrando a bordo, descendo ali com os helicópteros e basicamente as cenas são essas que você está vendo. As informações que a gente tem a respeito disso até o momento vão na seguinte onda. As que foram divulgadas por isso, uma fonte falou à agência Reuters logo antes dessa apreensão o seguinte. O Comando Sul disse que, ou melhor dizendo, aqui está então o que foi obtido por uma fonte pela Reuters. A Guarda Costeira interceptou outro petroleiro ligado à Venezuela em águas latino-americanas na quarta-feira. O Comando Sul disse que o petroleiro com bandeira do Panamá, chamado M. Sofia, que está sob sanções, foi interceptado antes da aurora e foi descrito como um petroleiro de uma frota sombria, sancionado e sem estado. O Comando Sul falou que a Guarda Costeira estava escoltando o navio até a sua disposição final. Ele saiu da costa da Venezuela no início de janeiro como parte de uma frota de navios que estava então levando o petróleo da Venezuela para a China, em modo fantasma, quer dizer que desligaram os transponders, desligaram então os dispositivos de rastreio, então parte de uma frota que estava indo para a China. Uma coisa interessante que compõe o cenário, claro, quando a gente fala de Venezuela, e a gente tem feito a cobertura aqui consistentemente de como a Venezuela, além das implicações locais, também tem a implicação de ser uma espécie de trampolim, um ponto de contato para a China, Rússia e Irã no hemisfério. A gente cobriu isso longamente já aqui no canal. Se houver tempo, antes da Caroline Leavitt dar início à coletiva de imprensa, eu posso passar sobre isso com vocês novamente. Entretanto, antes da gente mencionar isso, eu quero dar alguns acréscimos para a gente entender exatamente do que se trata essa frota fantasma ou frota sombria. Vamos primeiro ler a declaração que eu prometi então do Comando Sul dos Estados Unidos. Isso aqui é o que veio do Comando Sul junto com a publicação desses vídeos. Vamos lá. Numa ação no início da madrugada, o Departamento de Guerra, em coordenação com o Departamento de Segurança Interna, apreendeu um petroleiro a motor sem estado e sancionado, sem incidentes. O veículo interditado MT Sofia estava operando em águas internacionais e conduzindo atividades ilícitas no Mar do Caribe. A Guarda Costeira Americana está escoltando o MT Sofia aos Estados Unidos para sua disposição final. Através da Operação Southern Spear, o Departamento de Guerra está desfraudando a sua missão de detonar a atividade ilícita no hemisfério ocidental. Nós iremos defender a nossa pátria e restaurar a segurança e a força através do nosso hemisfério. E aí marca a Guarda Costeira, o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Guerra e colocou hashtag Operation Southern Spear, Operação Lança do Sul, aquela que foi descrita, o nome dado a todo o imbróglio que atualmente acontece no Caribe. Muito bem, para a gente concluir a cobertura disso, eu quero passar com vocês também a respeito da questão da chamada frota fantasma ou frota sombria. E isso é uma coisa de alta relevância, afinal de contas, quando a gente fala do Irã ser capaz de financiar, por exemplo, a força Quds e patrocinar terrorismo no exterior, seja Hezbollah, Hamas
Houthis no Iêmen, estava até cobrindo isso ontem, quando a gente fez um segmento a respeito dos ataques israelenses no Líbano, no Epoch News. Ou seja, a questão mesmo de Rússia financiar esforços de guerra na Ucrânia e por aí vai, esse comércio de petróleo muito comumente acontece pelo que é chamado de frotas fantasma, afinal de contas. Muito disso acontece sob sanções e claro que é necessário haver uma forma de evadir essas sanções se esses regimes, esses países vão escoar sua produção de petróleo. Isso comumente é feito através das chamadas frotas fantasma. Então navios que estão registrando as bandeiras em outros países ou navegando em dark mode, modo escuro como se diz, basicamente desligando os dispositivos de monitoramento e de correspondência que permitiriam o rastreio deles. Várias vezes trocando de bandeira frequentemente, mudando de nome frequentemente e tentando dessa forma tornar mais difícil o seu rastreio. É até apurado uma apuração excelente do Leandro Prazeres, da BBC Brasil, que navios da frota fantasma russa atracaram no Brasil de forma relativamente desimpedida desde o início da guerra na Ucrânia, e também tem circulado por outras nações. Há outros tipos de triangulação. A Índia teve sob muita pressão americana por ser também uma que estaria de alguma forma cooperando com isso ou permitindo triangulação para a venda de petróleo. Quando a gente chega na questão da Venezuela, um hub onde tudo isso circula, ainda mais quando se fala de trânsito de petróleo envolvendo o Irã e Rússia. De forma interessante, essa questão tem chamado mais e mais atenção. Também houve apreensões, por exemplo, na França, recentemente, conforme a gente cobriu aqui, de um navio ligado à tal frota fantasma. As sanções, muitas vezes se fala, não é só uma questão de serem impostas. A Rússia tem agora 24 mil delas, mas uma questão de se fazer valer as sanções e garantir que elas tenham, de fato, dentes que mordam para valer, como se diz no linguajar aí do Departamento de Segurança, melhor dizendo, do aparato de segurança dos Estados Unidos. Normalmente falam as sanções que really bite, que verdadeiramente mordem. Essas são as que acabam sendo eficientes e parece que os Estados Unidos estão tão determinados a fazê-las ocorrerem dessa forma. Cobrir com vocês então a questão aqui da frota americana, ou melhor dizendo, dos navios da chamada frota fantasma de outros países que foram apreendidos pelo Comando Europeu e o Comando Sul dos Estados Unidos nessa manhã. A gente pincelou brevemente também o que significa a tal frota fantasma. Tá aí então a notícia a respeito dos navios apreendidos. Como as visualizações sempre sobem quando a gente coloca na tela, a gente pode encerrar o segmento passando novamente então as imagens que foram divulgadas pelo Comando Sul. Tá aí então, 7 de janeiro de 2026, estão feitas as imagens. Notícia urgente, pedir então para a produção que a gente também consiga soltar o corte disso o quanto antes.